Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Hoje é o dia 28 de março de 2023 e tenho aqui uma palavra para vocês. Eu estava orando ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ele direção divina para trazer hoje uma mensagem. E ao ler as Sagradas Escrituras, que eu estava lendo Provérbios, e acredito que veio da parte do Espírito Santo esta palavra para vos trazer. O título será Você tem medo de falar? Você tem medo de falar? Eu vou tentar aqui, portanto, vou ler o Provérbios e vou tentar explicar a vocês o que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito quando eu estava lendo esta mensagem. Quero dizer a vocês que eu, todas as vezes que eu me preparo para trazer uma mensagem para vocês, acreditem ou não, é como se eu estivesse pensando o que é que eu vou fazer para dar de alimento aos meus filhos. Nós todos, especialmente nós mães, nós nos preocupamos em alimentar os nossos filhos. Pelo menos eu espero que se você for uma dona de casa, uma mãe, que você se preocupe o que é que você vai dar, qual é o alimento que você vai dar aos seus filhos. Todos nós sabemos que as Sagradas Escrituras dizem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto quer dizer nada mais, nada menos de que as Sagradas Escrituras é alimento. Vou repetir, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus é alimento. E este alimento está em muitas casas dentro das Sagradas Escrituras, que nunca é aberta, que a pessoa nunca lê, porque diz que não tem, eu não tenho, como é que é dizer, eu leio mas eu não entendo nada, eu leio mas não entendo nada. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, já têm dito, peça sabedoria ao nosso Pai Celestial, irmãos. Também eu não tinha entendimento quando eu comecei a ler as Sagradas Escrituras. E eu dizia tanta vez, eu dizia, ai Pai Santo, abre o meu entendimento. Eu queria tanto saber o que é, saber melhor, porque as Sagradas Escrituras é exatamente como eu às vezes eu visualizo pipocas. E eu falo muitas vezes aqui pipocas. Porquê? Porque as pipocas é um grãozinho muito pequenino que a gente mete no lume com um pouco de gordura, pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser seja o que for, e com o calor ela arrebenta e ela aumenta 4, 5 vezes o seu tamanho. Da mesma maneira, as Sagradas Escrituras, para mim, é assim. Eu estou lendo as Sagradas Escrituras e às vezes uma palavrinha, parece que pá, faz assim arrebenta assim na minha frente, parece que, como é que é dizer, torna-se uma realidade grande à minha frente e eu começo a ver e a entender melhor as Sagradas Escrituras. Eu, como sempre, eu agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Hoje vamos falar exatamente sobre você tem medo de falar. E quando eu digo isso, você tem medo de falar, não quer dizer que você vai se pôr, vai começar a falar, porque às vezes há palavras que vêm ao nosso entendimento que se a gente abrir a boca, a gente pode ficar em problemas. Quando nós abrimos a boca, seja para falar conforme as Sagradas Escrituras. Quando nós falamos segundo as Sagradas Escrituras, nós só temos a ganhar. E às vezes até mesmo falando sobre as Sagradas Escrituras, nós às vezes podemos ficar em problema, porque vocês vão ver aqui Provérbios 24, que eu vou ler daqui a pouco, você vai ver o que diz ali naquele versículo. Eu vou então orar ao nosso Pai Celestial e eu vou trazer esta palavra maravilhosa que eu tenho a certeza que você vai amar. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nesta madrugada que estou tirando tempo da minha vida, o melhor tempo que eu posso tirar na tua presença para aprender de ti, aprender na tua palavra e trazer este alimento aos nossos irmãos e irmãs que estão também tirando tempo do seu tempo para me ouvir, Senhor. Dá-me sabedoria vinda do alto, Senhor. Sabes que todas as vezes que eu venho para este computador, eu peço-te direção divina. Eu ajoelho os meus joelhos aqui à frente deste computador
e eu peço proteção divina para que eu possa trazer palavras de entendimento, de revelação, de discernimento, para que os meus irmãos em Cristo possam crescer. Crescer, 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 Senhor. Mas que tu possas crescer mais ainda dentro deles, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Abençoa todas as pessoas que vão ver este vídeo, que eles possam tirar proveito, Senhor, e possam também aplicar à sua vida. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti, no nome do nosso amado Salvador, e a Roshua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Vamos então ler aqui as Sagradas Escrituras, porque são elas que nos abrem o nosso entendimento. Vamos então, meus queridos irmãos, ler aqui nas Sagradas Escrituras em Provérbios 24. Eu hoje de manhã estava lendo Provérbios 27, 26 e depois mais para o lado na Bíblia. E, como eu disse a vocês, a pipoca foi como uma coisa que me atraiu a atenção. E vamos ler então aqui Provérbios 24, 24, que diz assim: o que disser ao ímpio. Portanto, dizer é falar. Ele disse assim: você tem medo de falar? Porque diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Ora, meus irmãos, se vocês realmente entenderam a magnitude daquilo que está dizendo aqui, vou ler de novo, diz assim: o que disser ao ímpio, justo és. Oh, meus irmãos, nunca houve um tempo em que as pessoas acarinhassem, gavassem os corruptos, como no tempo que estamos vivendo agora. Hoje em dia, um corrupto faz, rouba, faz mil e uma coisa, se for preciso, não vai preso. E hoje em dia, já estão aplicando leis que a pessoa, somente por pregar as Sagradas Escrituras, pode ir presa. Vocês já viram o tempo que nós chegamos hoje? Então diz assim: o que disser ao ímpio, tu és justo, justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas aqueles que os repreendem, portanto, como é que a gente pode repreender? Através da fala. Por isso ele disse: você tem medo de falar. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias. Repreensão é uma palavra proibida nos dias de hoje. Hoje em dia, ninguém pode repreender ninguém, porque as pessoas vão logo: não julgues para não ser julgados. Mas as Sagradas Escrituras estão dizendo aqui que aqueles que repreendem aqueles que repreendem o ímpio, diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão. Mas para os que repreenderem, a pessoa que repreende uma pessoa que não está fazendo bem, que é ímpia, haverá delícias. Haverá delícias. A pessoa vai receber bênçãos do céu. E sobre eles virá a bênção do bem. Você está compreendendo? No princípio do vídeo eu disse que as pessoas não podem simplesmente abrir a boca e começar a falar. Primeiro eu vou te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você não tem um testemunho bom, não abra a boca, porque o diabo vai começar a encher a cabeça da pessoa a qual você está repreendendo e ele vai te dizer a ti: quem és tu para me repreender a mim? A primeira coisa, você tem que ser um exemplo daquilo que você está repreendendo. Isso é a primeira coisa. A primeira coisa é esta: é a pessoa ser um exemplo. Não é perfeito, porque ninguém é perfeito. Perfeito é só o nosso Pai Celestial. Mas a pessoa tem que ter um bom testemunho. Um bom testemunho, para depois chamar a atenção à outra pessoa. Segundo, a pessoa tem que saber o que é que está dizendo, baseado nas Sagradas Escrituras. Olha, eu estou-te dizendo isso porque as Sagradas Escrituras dizem isto, aquilo, aquilo outro. Fica tão feio quando uma pessoa se diz cristã e não sabe nada das Sagradas Escrituras. E às vezes os ímpios sabem mais do que ele. Não sei se você já viu pessoas assim, mas eu conheço pessoas ímpias que não querem saber de Deus. No entanto, sabem, têm aquilo tudo, os versículos todos na ponta da língua. E às vezes até torcem a palavra do Senhor para atingir nós cristãos. Isso é a segunda coisa. Primeira coisa, você tem que ter um testemunho. Segunda coisa, você tem que saber exatamente
as Sagradas Escrituras para que você não fique envergonhado. Envergonhado. E terceira coisa, meus irmãos, quando você vê que aquela pessoa está se revoltando, que não quer vir ao caminho certo, deixe nas mãos do Senhor. Fale na hora certa. A palavra do Senhor diz, Tiago 1, diz assim, olha, eu ultimamente não tenho feito muitos vídeos mostrando muitos versículos das Sagradas Escrituras, porque para fazer vídeos assim requer muito tempo, dedicação e isto é o que eu quero fazer, é o que eu tenho feito, mas é o que ultimamente eu tenho andado muito ocupada. Eu tenho as minhas mobílias todas embarracadas na casa para começar, depois está tudo pronto, já pus as coisinhas nos seus lugares e isto vai-me levar muito tempo. No entanto, eu estou tirando tempo do meu tempo para vos trazer alimento celestial. Eu espero que você não desperdice este alimento, porque, como eu já disse, as Sagradas Escrituras é alimento. Não é só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então aqui, meus irmãos, está essa palavra que eu disse. Você não chega lá e começa a falar. A palavra do Senhor diz assim, Tiago 1, 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Aí está um parágrafo, ou uma vírgula. Pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir? Primeiro, pronto para ouvir Deus. Você já ouviu alguma vez Deus falar consigo? Há pessoas que dizem, nunca vi Deus, e não acredito nas pessoas que ouvem Deus. Meus queridos irmãos, nosso Pai Celestial está falando a toda a hora. Às vezes ele fala através de coisinhas tão insignificantes. Vocês sabem quantos estudos bíblicos eu já trouxe aqui de coisinhas tão insignificantes que aconteceram na minha vida, mas que eu pude ver e ouvir a voz de Deus quando eu estava vendo aquele cenário. Não foi há muito tempo atrás eu pus um vídeo sobre a rola, uma pombinha que fez um ninho no vaso da minha casa. Eu tenho aí, penso que é os primeiros vídeos. O Senhor já falou comigo através da minha cadela, não foi através da boca da minha cadela, foi através de uma coisa que a minha cadela fez. Portanto, eu tinha acabado de a lavar, eu antes tinha muitos cãezinhos, cheguei a ter 5 cães na minha casa. Cãezinhos não eram muito grandes, pequeninos, mas eu amava cada um, e cada um tinha uma personalidade diferente. Mas a minha querida cadela branca, o nome dela mesmo era Branca, minha amiga estava grávida, e ela foi, portanto, eu morava lá nos Estados Unidos da América e eu tinha muito terreno e tinha animais, tinha galinhas, tinha coelhos, tinha muitos animais. E então, de onde tem muita ração, está sujeito a dar ratos. Portanto, aquilo era uma, como vocês diziam no Brasil, penso que é uma chácara, ou uma fazenda, era um lugar muito grande, com muitos animais, muita terra. E o meu marido disse ao homem que estava tomando conta dos animais para pôr veneno de rato, mas para cobrir bem com a telha num lugar onde os cães... Eu nunca ia lá para trás com os cães. Mas aconteceu que estava um dia bom e eu fui mais os meus netos lá para trás mostrar os animais a eles. Ai, meu pai do céu, somente quem tem animais já que sabe o amor que a gente cria aqueles animais. E então a minha cadelinha estava grávida e, claro, nós sabemos que quando a mulher está grávida está sempre com o apetite aberto, há algumas delas, e eu não sei como que ela descobriu o veneno e comeu. E depois ela veio ter comigo, ela ficou assim, e estava ela vem diferente. Ela veio ter comigo e ela andou para casa à minha frente. Ela costumava andar sempre ao meu lado e estranhei. Quando eu cheguei a casa, porque é um bocadinho longe, e ela já estava começando a espernear-se, e ainda começou os gritos, chamei meu filho pegou nela, levei-la para a clínica e ela acabou por falecer. Foi uma dor enorme. Aliás, já tenho sofrido muito com os meus cãezinhos, porque a minha última cadelinha que eu tinha, ela teve um acidente de carro, o carro bateu nela, partiu-lhe as 2 pernas e fugiu. Peguei nela, levei-la para a clínica, e por acaso estava aqui nos Açores, foi a minha nora que pegou mais o meu filho, levaram-la para a clínica e ela... portanto, eles meteram a perna em gesso, mas depois infectou e ela acabou por falecer e eu tive um desgosto muito grande. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não estou aqui fazendo um vídeo sobre os meus animais, mas é bom nós sabermos o amor que nós devemos de ter
por toda a criação de Deus. Porque há pessoas que tratam os animais como se fossem animais mesmo. E são animais, mas nós temos que amar a natureza de Deus. Voltando ao assunto. O nosso Pai Celestial um dia falou fortemente através da minha cadelinha branca. E porque a minha cadelinha branca, tá, que é branca porque ela é branca, eu tinha acabado de dar um banho nela. E depois ela quis ir lá fora e eu deixei lá fora. Neste dia eu tinha uma missionária na minha casa e eu ia com ela pregar, porque ela não tinha carro, ela era do Brasil, e eu tinha que ir com ela pregar. E quando eu já estava perto de sair com essa missionária, eu vejo a minha cadela à porta para entrar para dentro, toda suja de terra. E fiquei muito indignada. E eu comecei a falar com o nosso Pai Celestial. Aí está um ponto. Há pessoas que dizem que eu nunca vi a voz de Deus. Será que tu falas com Ele? Eu falo com o nosso Pai Celestial todo o dia. Todo o dia eu falo com Ele. E eu disse, Pai Santo, eu disse, Senhor, olha, eu estou fazendo a tua obra, eu vou levar a missionária para pregar. E agora a minha cadela, ela vê-la, Senhor Pai Santo, sabes que ele vê-la e ela agora vem toda suja. Vocês sabem o que é que o nosso Pai Celestial me disse? Ele disse-me assim a mim. Ela está fazendo o que a natureza dela manda, que é correr, revirar-se na terra, buscar o sim. Ela está fazendo o que a natureza dela manda. E há tanta gente que não está fazendo o que a sua natureza manda. A nossa natureza manda que a gente deve de adorar a Deus. E há muitas pessoas que não adoram a Deus, não querem saber de Deus. Quando a gente fala de Deus, escarnecem. Escarnecem, meus irmãos, e vai ficar cada vez pior. Hoje em dia, as pessoas não querem ouvir de Deus. Não querem ouvir de Deus. São bem poucas as que querem ouvir de Deus. Bem poucas. E alegra o meu coração quando eu vejo um irmão ou um irmão que começa a falar da palavra do Senhor. Eu até fico toda arrepiada e eu quero me chegar para aquela pessoa e eu quero ouvir, eu quero também compartilhar com ela ou com ele aquilo que eu tenho aprendido. Meus queridos irmãos, vejam então, diz aqui assim, portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir. Ouvir primeiro a palavra de Deus. Ouvir também o que os outros estão dizendo. Porque às vezes nós só conhecemos as pessoas por aquilo que nós ouvimos sair da boca dele. Olha, eu vim antes de ontem dos Estados Unidos da América, que eu disse a vocês que eu fui lá fazer as taxas e também fui resolver umas outras coisas. E no aeroporto nós encontramos um casal jovem que a gente conhece lá dos Estados Unidos da América. Eles vieram aqui porque o pai e a mãe morreram de câncer. Eles vieram vender a casa, etc. E muito me alegrou em ver aquele homem. Ele deve ter aí uns 30 anos, penso que não tem mais de 30 anos. Oh my God! Eu estava gostando tanto de ouvir falar palavras sábias. Um homem que a gente olha para ele, um rapaz jovem ainda, olhando para ele, ele não tem beleza nenhuma por fora, mas tem um coração de ouro. Eu estava me deleitando ouvindo aquele rapaz falar. Falando sobre a sua vida, falando sobre os seus pais, falando, a esposa estava ali, ele também estava sempre tomando conta da criança, que ele tinha 2 crianças e uma delas era daqueles que, vocês sabem, nunca para, e ele estava sempre a tomar conta da criança e tudo, que hoje em dia há homens que não querem saber como é que a mulher a que os teve, a mulher a que toma conta deles. Meu querido irmão, o filho ou a filha não é só da esposa, é da esposa e do marido. Eu não gosto de ver quando a esposa também despeja tudo em cima do marido, que há mulheres que fazem isso. Não, tu vai atrás dele, tu vais fazer isso. Fica tão feio a mulher dar ordens ao marido, especialmente em público. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o homem é que é a cabeça da mulher. Eu sei que muitos homens são uma cabeça bem torcida, que como é que é dizer, não merecem ser chamados cabeça da mulher. No entanto, nem um nem outro deve ser escravos um do outro. Mas muito me acredito, eu disse ao meu marido, oh my God, eu gostei tanto de ouvir aquele rapaz falar, gostei, palavras sábias, uma pessoa assim que não é leviana, uma pessoa com cabeça, tronco e membros no chão, e é cristão, ele é cristão,
E fiquei tão alegre de ouvir aquele rapaz falar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para falar. Isso também diz tardio para se irar. Tardio para falar não quer dizer que quando você tiver que falar uma coisa para os seus filhos, ou mesmo para a sua esposa ou para o seu marido, que você vai esperar, que muitas vezes a palavra passa da data. Assim como nós temos itens nos nossos armários da cozinha, comida, etc., que às vezes passa da data, assim também as palavras às vezes passam da data. Por exemplo, se você disser assim ao seu filho, você tem que estar às 9 horas em casa, isso é uma hipótese, e o filho sai e vem à meia-noite, e você, pegando neste versículo, você vai dizer, diz ali que seja tardio para falar, e não vai dizer nada a ele agora, é de esperar. Não, diga na hora. Você desobedeceu à minha palavra. Você tinha que chegar a casa a tantas horas, à hora que ele disse. Nós temos que falar na hora certa. Palavras sábias. Palavras que, assim, por exemplo, eu conheço uma moça que ela deu muito que falar e deu muito trabalho à sua mãe, quando ela era jovem. Ela hoje em dia é uma mulher com 40 e tal anos, eu penso, mais ou menos 40 anos. E guess what? Como se diz aqui, como se diz nos Estados Unidos, não é aqui? Como se diz nos Estados Unidos, guess what? A filha está dando muita dor de cabeça à mãe, agora. Esta mãe deu muita dor de cabeça à sua mãe. Até tem um filho de cada noivo, acho que nunca chegou a casar. E agora a filha está dando dor de cabeça à sua mãe. Isso quer dizer a lei do retorno. Você pensa que aquilo que você faz, que um dia você não vai receber, sem margem de dúvida. E eu tenho visto hoje muitas pessoas que estão tendo grandes problemas com as suas filhas, com os seus filhos, porque estas pessoas, estas mães, derem muitos problemas às suas mães. Por isso, meus irmãos, olha, o meu conselho de hoje é assim: não tenha medo de falar, mas tenha testemunho para falar. Porque se você não tem testemunho, se você não tem, como eu expliquei no princípio do vídeo, você tem que mostrar aos outros que você entende daquilo que você está falando. Peça sabedoria ao nosso Pai Celestial. Fale com o nosso Pai Celestial, porque Ele vai te responder sem margem de dúvida. Irmã Lúcia, nunca vi a voz de Deus, nunca vi. Mas às vezes Deus não fala, não é no ouvido, é à frente de nós com coisas simples, como eu já disse a vocês. Todo homem seja pronto para ouvir. Ouça o que está ao teu redor. Ouça, porque é ouvindo que nós podemos fazer uma imagem da pessoa. Como eu estava dizendo, aquele rapaz, aquele jovem que eu vi no aeroporto. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas, mas quando as pessoas começam a falar, e às vezes ficamos decepcionados, temos uma grande admiração por uma certa pessoa, e depois com o passar do tempo nós olhamos e nós dizemos, oh my God, ele se estivesse com a boca calada, ele ganhava mais ainda. Porque é através da nossa fala, através da nossa expressão, através das nossas opiniões, há que nós podemos fazer uma imagem daquela pessoa. Portanto, não é fazer uma imagem assim, deixa-me ver uma outra palavra que eu ia dizer, há que podemos ter discernimento que tipo de pessoa é. Meus queridos irmãos, são 3 horas da manhã. Eu levantei-me com este intuito de fazer este vídeo para que vocês possam ter hoje um alimento espiritual sólido. Aplique-o à tua vida. Aplique-o à tua vida. Não tenha medo de falar, mesmo até para repreender alguém, quando você tiver bom testemunho, como você viu aqui em Provérbios 24, 24. Diz assim, ou aliás, Provérbios 24, 25. Mas diz aqui, o que disser ao ímpio, tu és justo, justo és, os povos o amaldiçoarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias.
Mais uma vez, não é que você vê um ímpio e você começa a chegar para Deus. Pá, tu és assim, tu és assado. Irmãos, nós temos que ter muita sabedoria como falar com as pessoas. Muita sabedoria para falar com todos. Porque às vezes uma palavra bendita ganha uma pessoa para Cristo. Mas às vezes uma palavra agressiva, cheia de ódio, fora de hora, olha, põe tudo a perder. Vê ficar por aqui. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra e até amanhã, se Deus permitir.